Bom Dia Agronegócio volta com a sua programação e hoje recebendo nos nossos estúdios Anderson Nora, que é consultor de empresas do agronegócio, e ele vai falar para nós de novidades que começam a chegar no mercado para continuar olhando para a sojicultura, que hoje é uma das principais culturas do Brasil, fonte de irrigação importante para a economia desse país. Anderson, que prazer receber você aqui nos nossos estúdios, receber você e pela primeira vez recebendo um convidado aqui ao vivo no Bom Dia Agronegócio, para a gente dar notícias tão positivas para o setor. Seja bem-vindo. Obrigado, Carla. É uma satisfação estar aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. A satisfação é toda nossa. E de fato, né, Anderson, a notícia que a gente traz para o produtor, ela é bastante positiva. A gente está falando de um novo produto, um biofertilizante, que ele vem, eu fui até deixei minha colinha aqui, o primeiro biofertilizante de hidrólise enzimática registrado no mapa, o primeiro produto brasileiro dessa natureza. Explica um pouco para a nossa audiência primeiro, Anderson, para a gente contextualizar o que é esse produto. Bom, os biofertilizantes são uma categoria de produtos, né? Então são vários tipos de produtos que são produtos novos no Brasil. Essa é uma legislação nova, então o Brasil ele é pioneiro, ele está sempre à frente, e essa legislação ela é nova, que inclui extratos de algas, extratos de plantas, aminoácidos, substâncias úmicas. Então essa categoria que entrou na legislação recentemente, ela é nova e ela traz produtos que são com alta tecnologia, normalmente baixas doses e que trazem grandes resultados em produtividade como esse que você está noticiando aí, que a gente trouxe aqui para conversar. E Anderson, esse foi um produto desenvolvido pela Dominisolo, depois de muita pesquisa, depois de muito entendimento, principalmente para atender essas particularidades que o Brasil carrega, né? O processo de registro de um biofertilizante ele é um processo bastante técnico. Ele passa por uma série de etapas, ele é obrigatoriamente envolvido a pesquisa científica oficial, então tem que envolver grandes institutos de pesquisa. Nós envolvemos a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, então a minha empresa, a minha consultoria, ela indicou essa universidade, esse pesquisador, que fez todo o trabalho científico, comprovou os efeitos não só no ganho de volume de raízes ou de volume de folhas, mas lá no metabolismo da planta. Como que a planta lidava com os estresses, como que ela se sobressaía com relação aos desafios para depois chegar nessas maiores produtividades. Então é um processo bastante técnico, bastante criterioso e que, felizmente, a Dominisolo foi uma dessas empresas que colocaram realmente investimento, colocaram energia para formalizar o registro e comunicar para o produtor exatamente o que o produto contém, o que ele faz, que resultados ele pode esperar com esse tipo de tecnologia. Anderson, quando a gente olha para isso, quanto tempo de pesquisa, testes a campo, quanto tempo demora um processo como esse e quais foram os resultados que começaram a ser apresentados, né, para que ficasse claro, né, o potencial de um produto como esse? Bom, a empresa ela já tem 18 anos e ela sempre trabalhou com resíduos da agropecuária, que é um processo bem interessante. Então, é um sistema de economia circular, onde um resíduo passa por um processo de hidrólise, que é uma extração, é um processo químico ali que é feito, para produzir esse tipo de produto. Então, com 18 anos, nos últimos 3 anos ela desenvolveu essa hidrólise enzimática, que é o uso também de um produto que vem da microbiologia, um produto sustentável, para fazer essa extração dos resíduos. O processo do desenvolvimento do produto, ele tem aí 3 anos desde que ele começou. A parte regulatória, que foi a parte que a 5P2R, que a minha consultoria se envolveu, começou há 2 anos. Então, há 2 anos atrás, a Dominisolo nos procurou, porque nós já tínhamos uma experiência nesse tipo de processo de registro, e nós começamos a planejar como é que iria acontecer. Então, foram 2 anos aí de desenvolvimento do produto e mais 2 anos para conseguir formalizar e obter esse registro. Então, ao todo, aí, mais ou menos 4 anos, para que você tivesse toda a documentação, todo esse embasamento científico e o aval aí do Ministério da Agricultura, que é o órgão que regulamenta aí o nosso negócio, para oferecer essa tecnologia para os produtores. Anderson, se a gente pensa que se trata de um biofertilizante, ele tem um processo muito diferente dos fertilizantes comuns, tradicionais, demora mais, demora menos, ou é um processo que faz bastante sentido em relação aos demais? Olha, é interessante a tua pergunta,
Carla, porque assim, ele é um processo que ele não é complexo, mas ele é novo. Sim. Então a gente está muito acostumado com os processos químicos em que você pega uma base, um ácido forte e faz uma extração que ela é mais agressiva. Com isso você gera mais resíduos, você tem um processo um pouquinho mais sujo, vamos dizer assim. O processo dos biofertilizantes, eles são processos que não são complexos, mas eles são mais novos. Então a indústria como um todo, ela está aprendendo a lidar com esse tipo de processo. Mas depois da tecnologia estabelecida, dos testes feitos, de todo o desenvolvimento, ele é relativamente simples. Nesse caso, são resíduos da agropecuária, né? Então são produtos que saem da agroindústria, que são metabolizados, eles são reagidos com substâncias que vêm de micro-organismos também, né, que são elementos sustentáveis, e com isso você produz os aminoácidos, as substâncias úmicas, o produto que depois vai virar a formulação aí que é o Zimatic, que é o nome desse produto na ponta. Então, o processo não é complexo, mas ele envolve profissionais de outras competências. Então, os biólogos, os bioquímicos, então muda um pouco a forma de fazer, mas são processos muito interessantes justamente por serem sustentáveis e por utilizarem essa matéria-prima que é 100% nacional, não depende tanto de dólar, de importação e que é limpa, né? Então, a gente vai tornando aí a agricultura brasileira, que já é muito sustentável, já é um exemplo, ainda mais sustentável, com produtos que, além de promover ganho de produtividade, ajudam as plantas a tolerar estresses, a melhorar a sua resistência, tolerância a essas mudanças climáticas que a gente vem enfrentando. E essa talvez seja a principal discussão do setor quando a gente olha para a produção de soja no país, né, Anderson? Uma tentativa do produtor de otimizar os seus custos de produção, ao passo em que ele precisa garantir ali um ganho de produtividade para manter a sua margem ali pelo menos saudável, né? A gente não vai ver as mesmas margens que vimos há alguns anos, mas ele está buscando alternativas de fato para otimizar esses custos e para garantir essa melhoria de margens, né? O momento é um momento delicado, né? Então a gente está passando por uma série de mudanças em que todos na cadeia estão tendo que olhar para os seus custos, para o seu manejo, para a sua forma de conduzir os seus negócios. Isso vale para a indústria, vale para as consultorias, como é o meu caso, e vale para o produtor. Então todo mundo nesse ano está reavaliando o que eu posso fazer uma economia, o que eu não posso fazer, o que eu tenho que buscar de alternativas que sejam mais lucrativas e mais sustentáveis para incorporar nos nossos negócios. E os biofertilizantes são uma alternativa bastante interessante. Normalmente eles têm doses de aplicação muito baixas, então no caso dos produtos aqui de hidrólise enzimática, você utiliza de 100 a 200 ml por hectare, então é uma dose realmente extremamente baixa, que tem um impacto muito baixo no custo de produção com potencial de retorno muito grande. Então esses tipos de produto, essas novas tecnologias dos aminoácidos, das substâncias úmicas, eles são uma dessas alternativas que o produtor tem, de fazer um manejo mais otimizado, utilizando produtos sustentáveis e mantendo o nível de produtividade. Então a gente não recomenda que o produtor deixe de usar os insumos tradicionais, então fertilizantes, defensivos, sementes de boa qualidade, mas utilize também essas outras ferramentas que têm um custo baixo de produção, então ele não tem um impacto tão grande no custo total de produção e tem um potencial de dar aquele diferencial do ganho que pode representar a rentabilidade que ele precisa para essa safra. E o que eu percebo, Anderson, que essas recomendações elas são cada vez mais frequentes dessa busca de colocar no manejo do produtor essa combinação de químicos e biológicos, né? Então, biofertilizantes, biodefensivos, a gente vê essa busca e o produtor tem de fato agregado isso ao seu manejo e tem buscado essas alternativas não só pelos custos, mas por atender essas demandas de sustentabilidade que são crescentes, por ter um outro tipo de manejo e fazer esses testes, porque a agricultura do Brasil é muito dinâmica, né, Anderson? O mercado precisa ser também. Carla, o produtor não usa um insumo porque ele é mais sustentável isoladamente, não é isso. Sim. Ele usa porque funciona. E os biológicos, eles têm entrado cada vez mais na agricultura porque eles funcionam. E eles funcionam, em alguns casos, até isoladamente, mas na maioria dos casos, eles funcionam de maneira conjunta. Então, eu estive recentemente analisando alguns trabalhos com bioinseticidas.
O inseticida químico, ele faz o seu papel, ele tem efetividade, mas ele tem criado algumas resistências. Quando você agrega ao inseticida químico um inseticida biológico, às vezes você tem ganhos de 50% mais controle, só por agregar um produto biológico na mesma aplicação, sendo compatível com toda a recomendação, mas você tem esse potencial de ganho. E você reduz essa criação de resistência, você reduz essa dependência do produto químico. Então, a incorporação dos produtos biológicos, sejam biodefensivos ou biofertilizantes, eles realmente agregam, eles são sinérgicos com os produtos tradicionais, os produtos químicos, podem ajudar na rentabilidade do produtor e também no manejo. Então, quando você combina tecnologias, normalmente você reduz o número de aplicações. Você consegue ter esse ganho e não estimula a criação de resistências, não fica tão dependentes de fontes importadas. Então, acho que é um ganho geral aí para a agricultura. Os produtores estão cada vez mais aderindo. As taxas de adoção de produtos de bioinsumos, elas têm crescido anualmente em várias culturas. A soja é uma cultura que ela realmente, o sojicultor, ele é muito aberto para tecnologias, ele adota muito rápido. Tem culturas que o processo é um pouquinho mais lento, mas de uma maneira geral no Brasil, a evolução tem sido muito grande. E não é só por conta de ser mais sustentável. Isso é um aspecto, mas a eficiência agronômica, a resposta no manejo, a redução de custos e o ganho de rentabilidade, eu acho que é o mais importante. E esses produtos têm entregado. Além de todos os benefícios, ele entrega resultado, ele traz tecnologia para a agricultura. Bom, a gente está falando de um ganho só olhando para a soja, na ordem de 22% de produtividade. Você falava no início da nossa conversa, Anderson, sobre como ele tem uma atuação no metabolismo da planta, não é isso? Sim. Esses biofertilizantes, no processo de registro deles, você não pode mostrar apenas um ganho em produtividade ou em crescimento de raízes ou crescimento de parte aérea. Você precisa mostrar alguma coisa dentro do metabolismo, da fisiologia, para comprovar que o produto ele foi absorvido e fez parte do metabolismo da planta. Então, no caso desse produto, ele estimulou mecanismos de defesa da planta, mecanismos que fazem a planta tolerar melhor os estresses. Então, nesse caso específico, as plantas foram submetidas a um estresse, a uma falta de água, né, um estresse hídrico, e elas se recuperaram muito mais rapidamente quando receberam esse produto. Então, esse é o ganho que você normalmente não enxerga ele, porque ele não aparece na balança no final, às vezes você não visualmente ele não aparece, mas a planta se recupera mais rapidamente após um estresse. Claro que no experimento, né, na casa de vegetação ou no campo, você está com uma planta do lado da outra, você consegue ver que uma voltou a ficar verde, ela voltou a ficar com uma tonalidade, voltou a ter vivacidade e a outra não, mas no campo, quando o produtor aplica em toda a lavoura, ele não consegue visualizar, mas no final, quando ele colhe, ele tem o resultado. Então, esse tipo de produto, esse caso do Zimatic, você tem que mostrar lá no metabolismo, com análises bioquímicas, onde ele atuou, o benefício que ele trouxe e que reflete depois na produtividade também. Anderson, hoje esse já é um produto que está disponível para o produtor, né? Ele já pode, ele encontra esse produto. Como tem sido, inclusive, a demanda desses produtores por biofertilizantes, por bioinsumos? Você falou que nós estamos crescendo, né? O produtor de soja é, de fato, um produtor muito aberto à tecnologia. O Brasil hoje é talvez o país que mais utiliza bioinsumos do mundo, né? Então, como é que você entende a participação desse produto no mercado neste contexto, neste cenário que estamos tratando nesse momento? O Brasil está na frente, né, no uso de bioinsumos. A gente precisa fazer justiça lá atrás com os inoculantes, nos anos 50. Então, assim, quando a gente fala de bioinsumos, às vezes as pessoas falam como se fosse uma coisa que surgiu agora. Sim. E a gente tem, desde os anos 50, todo um mercado de inoculantes biológicos, né, de bioinsumos já utilizado em grande escala no Brasil. Então, a gente está muito à frente, eu diria que nós estamos décadas à frente de outros mercados do Brasil. Então, isso já é uma realidade. O que surgiu mais fortemente nos últimos anos foram os biodefensivos, os biofertilizantes, foram outras categorias de bioinsumos. A adoção tem sido muito grande, muito expressiva, e esse processo, Carla, de formalização, ele é bastante importante. Então, durante muitos anos, você teve produtos que já estavam disponíveis, mas não estavam formalmente registrados
com essas características. Eles tinham, às vezes, um registro como fertilizante tradicional. E agora, o setor produtivo está se preocupando em realmente formalizar, em fazer pesquisa oficial, em registrar no Ministério da Agricultura pelo conteúdo específico que o produto tem, qual a composição que ele tem e o efeito no metabolismo, na fisiologia e o resultado através de pesquisas oficiais. Então, essa mudança de formalizar os produtos, de ter o maior conhecimento, de ter a garantia do que o produto vai entregar, eu acho que é um fator importante e que tem acelerado a adoção dessas técnicas no Brasil. Inclusive, Anderson, nós temos a pauta dos bioinsumos ganhando espaço maior, inclusive no Congresso. Essa regulamentação ela precisa acontecer, essa legislação ela precisa ficar mais clara para que também produtos como esse tenham um processo regulatório que seja menos burocrático e que possa trazer mais rapidamente as soluções para o campo, né? É muito legal a tua pergunta, porque dá a oportunidade de falar dessa questão regulatória. Sim. Então, a gente, desde os anos 80, nós tínhamos só duas leis. Era uma lei, o insumo agrícola no Brasil, ou ele era fertilizante, ou ele era agrotóxico, que a gente gosta de falar defensivo. É. Então, assim, mas na lei era agrotóxico. Então, você tinha duas leis, uma de 1980 e uma de 89. Então, você só tinha duas formas de classificar produtos. E agora está se criando esse terceiro eixo, que é o eixo do bioinsumo. E existe um projeto de lei na Câmara, outro no Senado, discutindo a criação. E faz todo sentido, porque assim, você pega, você classificar todos os tipos de tecnologia que tem e são usados na agricultura somente como fertilizante ou como agrotóxico é muito limitante. Claro. Então, essa terceira via, eu diria que ela está em vias de ser finalizada, esse trabalho regulatório está muito intenso, Sim. Várias entidades participando, para que a gente tenha realmente nos bioinsumos produtos que têm ação diferente daquilo que faz um fertilizante tradicional, o NPK, o cálcio, o magnésio, e diferentes dos defensivos, fungicidas, inseticidas e herbicidas. Então existe realmente um espaço aqui no meio para que isso aconteça. E está faltando um desses dois projetos de lei, ou até alguma coisa nova que surge aí, ser finalizado no Congresso Nacional e ser sancionado. Para que o processo de registro, a aceleração da implantação dessas tecnologias no campo, ela seja ainda mais vigorosa. O bom é que está toda a sociedade, a pesquisa oficial, a gente tem aí a Embrapa ajudando bastante nesse processo, então várias unidades da Embrapa trabalhando intensamente com bioinsumos, com inoculantes, com biodefensivos. Então isso, eu acho que o ambiente está pronto para que a gente tenha essa categoria formalizada no Brasil e agilize, simplifique todo esse processo aí para a indústria e depois isso chega até o produtor. E eu acho que uma ferramenta para que isso aconteça, Anderson, também ou acaba sendo a chegada desses novos produtos, né? E a apresentação muito clara desses resultados, né? Eles são visíveis, eles são comprovados, eles têm esse embasamento técnico. Então, a apresentação e mais do que isso, essa adoção por parte dos produtores, essa demanda que é atendida, ela acaba sendo ponte para que essa condição da legislação e o Congresso Nacional enxerguem de forma bastante clara e transparente, que é um mercado estabelecido, né? A gente sempre falou, né, Carla, que nós nos comunicamos mal no agro, né? Sim. Então, historicamente, a gente foi, assim, muito vilanizado, foi muito inferiorizado com relação a outros negócios. Sim. Quando eu comecei na agronomia, lá no final dos anos 90, a gente era um patinho feio. E, felizmente, a gente está cada vez se comunicando melhor. E isso que nós estamos fazendo agora, que o Notícias Agrícolas faz muito bem, de levar o lado tecnológico, sustentável, o lado empresarial do agro, o lado profissional, quanto de profissionais de extrema qualidade e que são renomados internacionalmente atuam dentro do agronegócio. Isso faz parte dessa mudança de comunicação. Então, todo mundo na sociedade fala, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Sim. Mas você acabou de falar, nós somos se não for o primeiro, é o segundo maior mercado de bioinsumos do mundo. Então a gente tem que falar mais disso, tem que lançar mais produtos e quando a gente tiver produtos novos, tecnológicos e sustentáveis, falar disso, mostrar. Então, o papel do Notícias Agrícolas é importante, mas a grande mídia também precisa mostrar. Exato. A gente tem que conseguir romper essa barreira de que
Nas mídias especializadas, nós falamos da tecnologia, do profissionalismo, da qualidade, e na mídia, vamos dizer, de grande abrangência, na mídia aberta, o pessoal fala o lado negativo. Sim. Isso não pode mais acontecer, né? Então, a gente tem tanta coisa boa no agro, tantos lançamentos, tecnologias, produtos biológicos, que isso tem que chegar para o consumidor. Quem está consumindo lá o tomate, o alface, o arroz e o feijão do dia a dia, tem que saber que naquele arroz, naquele alface, naquela soja, em tudo que ele come, na proteína animal que tem a soja embutida nela, ele tem bioinsumos ali. Então, talvez a gente vai conseguir fazer aquele cálculo, né? Quanto de bioinsumos eu estou consumindo por habitante por dia no Brasil? Seria ótimo, né, Anderson? Porque seria uma baita forma da gente mostrar, principalmente para as esferas fora das porteiras, porque, de fato, essa é uma discussão muito pertinente, já que está sob a responsabilidade do Brasil aumentar a oferta de alimentos de forma tal que possa alcançar um volume suficiente para atender o aumento da população global que está previsto. Isso só vai ser possível, né, Anderson, se a gente de fato olhar para essa evolução tecnológica e essa nova revolução pela qual passa o agronegócio brasileiro. Eu falo muito sobre, sempre que eu converso com bioinsumos com algum profissional, eu me remeto a uma entrevista que eu fiz com o professor Omar Floss, que ele dizia, eu já vi 7 revoluções do agro, as 7 que aconteceram, eu estive, eu presenciei, eu registrei. A 8ª, ele sempre diz isso e já faz um tempo. A próxima vai ser a biológica, está acontecendo, e é talvez a ponte mais segura que a gente vai cruzar para chegar nas outras esferas e comunicar melhor o agro, né, Anderson? A gente precisa falar mais do que se faz de bom, do que rebater o que ainda é bom, mas que gera muito misticismo, né, muito rumor, muita especulação. Você falou do professor Omar Floss, né? Então, assim, é um professor que vem da área de nutrição vegetal, manejo, e falando de biológicos. A gente tem expoentes aí, a doutora Mariângela Hungria. Sim. Eu vou citar até o pesquisador que fez o trabalho aqui com o produto, que é o professor Sérgio Mazaro, que é da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, você tem expoentes da pesquisa que trabalhando com biológicos e mostrando, olha a potência que a gente tem aqui, olha a importância desses produtos para desenvolver uma agricultura e porque eles funcionam. Então, todos esses falam que os biológicos eles estão ganhando espaço, eles conquistam um espaço grande porque funcionam. Hoje, Carla, tem um dado que é muito relevante em termos de controle de nematóides na soja. Quase 95% do que se faz na soja é biológico. Então, assim, é uma vitória para o país a gente ter hoje uma tecnologia biológica dominando o mercado de controle de uma praga super importante que está presente aí no Brasil de uma maneira super extensiva, sendo controlada majoritariamente com produto biológico. Se você voltar 15 anos no passado, era tudo químico. A gente usava os nematicidas químicos. Os biológicos foram respondendo às demandas, foram evoluindo em eficiência, em tecnologia e substituíram grande parte do uso dos químicos. Então, a gente tem pesquisa jogando a favor, a gente tem uma sociedade demandando e a gente tem os produtos, a indústria respondendo com eficiência. Então, os biológicos têm realmente esse papel de trazer uma nova revolução porque eles funcionam, porque têm eficiência. Então, acho que também esse é um ponto da comunicação que a gente deve falar sim da sustentabilidade, mas falar da eficiência, falar da tecnologia embarcada, de como esses produtos entregam resultado. Porque, realmente, se o biológico for muito sustentável, mas o resultado dele for pequeno, o produtor não enxergar a vantagem efetiva dele, eles não vão crescer. E eles estão crescendo porque eles entregam e eles estão tendo eficiência para o produtor e toda a indústria é mobilizada para entregar isso para o mercado. O bom do Bom Dia Agronegócio, viu, Anderson, é que a gente pode interagir direto com a nossa audiência, né? E eles conosco. O João Alvarenga diz assim, ó, bom dia, Carla, por que você falou que está sob a responsabilidade do Brasil oferecer alimentos para a população do mundo? Foi colocado pela ONU, né, Anderson, essa responsabilidade que o Brasil vai ter de aumentar em pelo menos 30% a sua oferta de alimentos de uma forma geral para atender o aumento da população mundial. Isso porque talvez o Brasil seja
com muito orgulho a gente fala isso, de fato o celeiro do mundo, né, Anderson, porque temos terras, temos clima, temos bons produtores, temos boas técnicas de plantio, então aqui é que a gente vai conseguir ampliar essa oferta de alimentos de forma sustentável e garantir que, de fato, o Brasil seja uma ferramenta importante de fomento à segurança alimentar, né? Acho que a pergunta é bem pertinente, muita gente se questiona, né, por que colocar tanta essa pressão, né, essa responsabilidade no Brasil, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser excessivamente ufanista, né, falar tão bem da gente, mas é legal quando a gente escuta um americano, eu tive essa oportunidade de viajar para os Estados Unidos uns anos atrás, e ouvir de produtores americanos quando vieram para o Brasil, gente, é muito difícil porque vocês não tem neve, vocês têm chuva o ano todo, vocês conseguem em algumas áreas fazer 3 safras, então o estrangeiro, quando ele vem para cá, coloca o pé aqui e vê o potencial que nós temos, eles realmente enxergam isso. Então não somos só os brasileiros que dizem isso, os estrangeiros enxergam que nós temos solo que a gente aprendeu a manejar, não são solos férteis, não são solos fáceis, mas a pesquisa brasileira desenvolveu formas e técnicas de utilizar bem esse solo. Nós temos chuvas de uma maneira generalizada, não temos a neve, que é um grande fator, então o nosso inverno ele é muito mais ameno do que nas outras áreas, e a gente tem extensão também para explorar sem comprometer a preservação ambiental. Nós temos grandes áreas para serem exploradas. Essa combinação de fatores ela é única. Então isso não é ufanismo, não é a gente supervalorizar. A gente realmente tem uma vocação natural, geográfica, geológica para fazer agricultura aqui nesse país, de uma maneira que talvez não exista no mundo. Fazer 3 safras completas num mesmo hectare, olha, é realmente um sonho de consumo. Se você falar isso para um europeu, um americano, ele só sabe o que é isso dentro de uma estufa. Você saiu de dentro do ambiente protegido, é impossível você fazer, porque você tem uma mudança de clima que o nosso ambiente tropical aqui não tem, isso nos permite manejar. O excesso aí de uso da terra traz outros problemas. Então a gente tem as pontes verdes das pragas, as doenças nunca param, o que aí uma coisa leva a outra, né? O que nos leva a desenvolver bioinsumos, tecnologias para lidar com essa situação. Mas a pujança da tecnologia, da geração de conteúdo do Brasil, da pesquisa como um todo, ele tem respondido. Então por isso eu concordo que o Brasil ele é o celeiro e ele tem uma vocação natural aí dele para ser o celeiro do mundo. E é interessante a gente observar ainda o cenário geopolítico, porque nós estamos com inúmeros conflitos acontecendo ao mesmo tempo, um redesenho da ordem mundial, né, Anderson? Nós estamos passando por uma transformação global, um protecionismo que vai se erguendo, né? E outro dia eu entrevistei, inclusive, um professor de relações internacionais que ele trouxe uma frase que eu achei bastante interessante. Ele diz assim, o protecionismo nada mais é do que o reconhecimento da nossa competência. Então, esse protecionismo europeu contra o agro brasileiro, colocar milhares de produtores na rua, né? Porque vão cortar nosso subsídio e tudo mais e ainda entra produto mais barato. Por que chega produto competitivo do Brasil, né, Anderson? Por todo esse cenário que você descreveu. E se a gente olha para a Ucrânia, por exemplo, que tem os solos mais férteis do mundo, agora solos que estão comprometidos por pelo menos 10, 15 anos por conta da guerra, da invasão russa. Os produtores, muitos deles perderam suas vidas, muitos perderam suas propriedades, seus maquinários. Então, assim, até a questão geopolítica da coisa ainda nos traz um reforço dessa nossa responsabilidade, né? Esse talvez é o lado contrário do ufanismo. A gente reclama muito, né, da nossa política, das dificuldades, mas com todos os altos e baixos, né, Carla, assim, a gente tem uma estabilidade. Então a gente vem passando aí, ontem, né, comemoramos 30 anos do Plano Real. Sim. Então eu já tenho 44 anos, então eu vivi um pouquinho daquela época da hiperinflação, era criança, mas eu me lembro daquela maluquice. Então nós há 30 anos temos uma estabilidade de moeda. É um ponto já super importante. A gente, com alternâncias de grupos políticos governando, uns mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, mas a gente tem uma estabilidade política. Nós não passamos por grandes guerras. Então a gente tem aí uma continuidade no cenário de estabilidade política, monetária, econômica,
com seus altos e baixos, mudanças de câmbio, mas que também nos posicionam de uma maneira positiva para competir. Então já temos a vocação da terra, do clima, de todo o ambiente, temos uma estabilidade política em termos sociais, de guerras, a gente tem essa estabilidade aqui, o que veio nos dando muita força. Então hoje nós somos um player, aí, um jogador muito importante no cenário. Isso causa desconforto para outros produtores importantes aí do meio agrícola que não têm o mesmo clima, não têm a mesma condição, a mesma vocação e têm instabilidades aí e que não vão conseguir suprir essa demanda. Então, realmente, quando você soma os cenários aí, a gente está numa posição privilegiada que nos dá essa responsabilidade de poder responder com um incremento de produtividade e qualidade. Eu acho que essa parte dos bioinsumos, de produtos tecnológicos, biofertilizantes, eles podem também responder em termos de qualidade do produto que a gente entrega lá para fora. Então, com essa sinergia do biológico com o químico, com a possibilidade de redução de doses de químicos ou redução do número de aplicações, a qualidade do produto, claro que ele vai ficando mais interessante. Você não tem risco de ter resíduos identificados em frutas, em legumes. Então, você vai cada vez tendo, além de ganhos na quantidade produzida, uma maior segurança na qualidade daquilo que está sendo consumido pela população. Porque todo mundo quer consumir um alimento com boa qualidade nutricional, sem resíduo, que gere saúde para a sua família. E aí essa entrada e o crescimento dos biológicos vai trazendo mais segurança para esse lado também. Então acho que o cenário como um todo, apesar de um ano super desafiador, com uma série de dificuldades, quando a gente olha no médio e longo prazo, né, a gente tem que conseguir fazer esse exercício de sair um pouco do olho do furacão, daquele problema do momento. Olha em 10 anos, em 15 anos, quanto o agro brasileiro evoluiu, quanto ele ainda tem a evoluir e esses desafios aí na geopolítica que vão trazendo, mas eu acho que a gente vai superar e vamos atingir aí nosso objetivo e sermos, de fato, o celeiro do mundo. O Nierley Matheus diz assim, ó, principal desafio dos biofertilizantes é a absorção deles por parte dos pequenos... Uma colocação interessante, né, Anderson? É a absorção deles por parte dos pequenos produtores rurais que, devido ao tradicionalismo e cultura, preferem partir para os granulados importados. É interessante essa perspectiva, né, de pequenos produtores serem talvez um pouco mais tradicionalistas e conservadores, né? Essa questão daria uma conversa longa. Mas assim, tentando resumir, você tem uma mistura de coisas aí na questão que ele está trazendo. Os pequenos produtores são mais carentes de assistência técnica do que os grandes produtores. Os grandes produtores, eles são muito mais assediados, eles já têm as suas próprias consultorias, as indústrias oferecem muita consultoria. Então eles recebem um aporte de assistência técnica, de disponibilidade de produto muito maior do que os pequenos. A indústria tem uma certa limitação para atender os pequenos, então os baixos tickets de compra, as embalagens pequenas, a logística muito mais complexa, ela também não estimula tanto a indústria, a gente precisa reconhecer. Eu trabalho muito fazendo consultoria para a indústria e a gente percebe isso, que a grande maioria das indústrias sempre pensa no grande produtor de soja, de algodão, de milho, e olha pouco para o pequeno. Então acho que são vários fatores aí que eu concordo que o pequeno tem menos acesso, menos informação para produtos biológicos, para biofertilizantes. Por outro lado, as culturas que geralmente são produzidas pelos pequenos, né, que são hortaliças, frutas, elas respondem enormemente. Então, assim, via de regra, produtos inovadores, eles até começam nessas culturas. É interessante ver isso, que empresas estrangeiras ou empresas que estão surgindo, quando elas vão começar a desenvolver uma tecnologia, muitas vezes elas vão lá para um teste em tomate, um teste em alface, um teste na uva lá no Vale de São Francisco, elas começam nas culturas intensivas. Então essas culturas respondem muito, têm aptidão para a resposta desses produtos mais sustentáveis, mais naturais, mas há os desafios aí da escala, do porte, da pulverização desse tipo de produtor, que não estimula tanto a indústria e com isso o produtor não tem tanta oferta de assistência técnica, de disponibilidade de produto. Então eu concordo que o pequeno produtor precisa ser olhado de maneira mais
carinhosa pela indústria, pela assistência técnica, pela pesquisa, para tentar achar mecanismos dessas tecnologias chegarem e serem mais populares entre eles também. Aos poucos, as empresas elas também têm buscado estar mais próximas do produtor e elas mesmas oferecerem quase que essa assistência técnica também, né, Anderson? Assistência técnica no Brasil, eu acho que ela já teve ondas aí dela ser muito mais pública, dela ser totalmente via consultorias, e uma coisa que parece que passa meio desapercebido é a importância da assistência técnica feita pela indústria. E eu te diria que ela é uma das mais relevantes, porque a indústria no Brasil, e esse é um fato também que a gente fala pouco, praticamente 100%, Carla, do pessoal que é da área comercial da indústria no Brasil são engenheiros agrônomos. Isso é uma particularidade muito interessante do mercado brasileiro e que não é comum no mundo. Então, as indústrias de insumos ou mesmo de tecnologias no Brasil, a equipe comercial, o cara que é o vendedor, que vai oferecer a tecnologia, ele tem uma formação em engenharia agronômica, muitos deles têm mestrado, muitos deles têm até doutorado, uma grande parte tem pós-graduação. Então, o nível do corpo técnico da indústria que fala com o produtor no dia a dia é muito alto no Brasil. Gera, inclusive, um custo para a indústria, para ter esse público lá. Só que esse público, por ter essa formação, por ter essa capacidade, ele leva assistência técnica, ele faz extensão rural. E isso é uma coisa que passa meio desapercebido. Mas são milhares de profissionais com boa formação atendendo a produtores. Eu já fui RTV de empresa, né? Comecei a minha carreira como RTV, e é interessante que muitas vezes você está lá para falar de um fertilizante, mas o produtor está com um problema de semente, de aplicação de algum produto, e você acaba dando assistência em uma área que não é a tua. Você foi lá para falar de um fertilizante, mas você presta uma assistência técnica, às vezes até numa área que não é a da tua empresa. Então, esse é um trabalho meio invisível, mas a assistência técnica dada pela indústria, a presença desse profissional técnico nas propriedades através da indústria, ela é muito relevante no Brasil. E acho que ela explica também por que o produtor brasileiro ele adota novas tecnologias de maneira rápida. Sim. Porque você tem muita informação chegando, você tem uma indústria que ela trabalha com bastante liberdade, então ainda no mercado aí de biológicos, de bioinsumos, você tem uma pluralidade, um número de empresas muito grandes. Acho que talvez seja o único mercado, né, Carla, que você tem startups brigando com gigantes multinacionais e brigando de frente a frente. Então você tem empresas que surgiram dentro de universidades, com agrônomos, pesquisadores, Sim, com tecnologias de ponta, com capacidade de brigar com grandes empresas e corporações internacionais. E isso se dá pela participação do técnico próximo do produtor, porque esse técnico que está na startup ou que está na pequena empresa, ele está muito próximo do produtor, que foi o começo da sua pergunta. Então, a proximidade com o produtor, vivenciar os problemas que o produtor está experienciando ali na sua área e trazer rapidamente soluções, ajuda também o produtor a incorporá-las no seu manejo, no seu sistema produtivo e gerar os benefícios. Bom, Anderson, para nós finalizarmos, esse biofertilizante do qual estamos tratando hoje, ele não é um produto exclusivo para a soja, ele pode ser aplicado também em outras culturas, portanto. Essa é uma pergunta bem importante, porque assim, nós temos que cumprir etapas dentro do processo regulatório. Então, para o processo regulatório, a cultura utilizada foi soja, porque Certo. é uma cultura importante, então a gente precisa escolher uma cultura que Sim. seja relevante, que tenha uma boa área de produção. Então, no processo regulatório, nos trabalhos e resultados que a gente vem apresentando, a gente trabalhou com a soja. Mas várias culturas receberam já a aplicação desse produto, já foram feitos trabalhos e também responderam muito bem. E por quê? Acho que o interessante é o porquê. Porque ele é um produto fisiológico. Então ele não é um produto que ele combate uma praga que só afeta a soja, ou que ele responde a um distúrbio fisiológico da soja. Ele é um produto que ele no metabolismo da planta, ele melhora diferentes aspectos. Sim. E o metabolismo da soja não é muito diferente do feijão, não é muito diferente do milho, não é diferente do trigo. Sim. Então,
Todas essas plantas fazem fotossíntese, todas elas têm enzimas que ajudam elas a tolerar melhor a falta de água. E esses processos metabólicos, que são exigidos aí na regulamentação, no registro do produto, eles foram cumpridos. Então, se ele responde nesses processos na soja, ele vai responder, via de regra, ele responde nas outras culturas com adequação de dose, época de aplicação, forma de aplicação. Mas ele funciona em várias culturas, tem vários trabalhos feitos também em outras culturas. Anderson, quero muito agradecer a sua participação conosco aqui e também respondendo à nossa audiência, né? Muito importante que a gente traga e é até importante que a gente responda essas participações para que as pessoas se sintam próximas também da própria indústria, né, Anderson, desses desenvolvedores, da academia, que está muito focado em trazer essas soluções para o agronegócio brasileiro. Então, quero muito te agradecer pela visita, pela companhia. A gente já está recebendo aqui elogios pela entrevista, as pessoas gostaram muito do nosso conteúdo. Eu quero te ver mais vezes aqui então, Anderson. Uma satisfação. A gente já se conhece há um tempo, mas pessoalmente aqui batendo um papo é a primeira vez. É verdade. E fico à disposição.